tudo bem? Bem-vindo ao canal Denis Alcides Rezende. Hoje é 19 de novembro de 2020 e o assunto é indicadores para decisões. Esse vídeo é do perfil educador, mas também é do perfil consultor. O canal tem 4 perfis: consultor, educador, pesquisador e só Denis. De forma desafiadora, todos os perfis estão integrados, são interdependentes e atuam de forma conjunta. O propósito aqui é compartilhar experiências acadêmicas e profissionais, pois tanto as pessoas como as organizações privadas ou públicas devem ter indicadores. Porém, o maior desafio está em criar os indicadores e, posteriormente, gerir os indicadores. Indicadores para decisões. Podem ser usados em projetos para organizações privadas e públicas e também com conotações de inteligência organizacional. Com relação aos conceitos, eles foram extraídos essencialmente desse livro de planejamento estratégico público ou privado, desse livro de inteligência relacionada com tecnologia da informação aplicada e desse livro de planejamento de sistemas de informação e informática. Qual é o nosso desafio? Criar e gerir indicadores, sejam indicadores pessoais, profissionais, familiares e também indicadores para organizações privadas ou públicas. Quanto aos conceitos e abordagens dos indicadores. Os indicadores são elementos formalizados por meio de números, letras, que com valor agregado representam então informações para facilitar as decisões ou também para contribuir nas resoluções de problemas, sejam pessoais, profissionais, familiares ou organizacionais. São medidas de desempenho de ações e os resultados de um conjunto de pessoas contemplando o valor e pode também contemplar o custo. Se formos separar em prioridades, poderiam termos indicadores essenciais, importantes e desejáveis. Já uma outra forma de conceituar indicadores é medida que resume informações relevantes. Os indicadores também podem ser entendidos como variáveis científicas para a pesquisa e algumas organizações também preferem chamar os indicadores de informações. Essencialmente eles são qualitativos, sem números, e quantitativos, com números no seu conteúdo. É possível classificar os indicadores de forma imprescindíveis, necessários e desejáveis. Existem outros tipos também de indicadores, que podem ser chamados de estratégicos, gerenciais ou táticos, operacionais ou técnicos, e ainda alguns indicadores podem ser chamados de indicadores oportunos, personalizados e inteligentes. Essencialmente, um indicador contém o nome do item e, além do nome do item, tem uma meta que pode conter então números ou letras, valores, percentuais, etc. Quanto à abrangência dos indicadores, os indicadores devem abranger todas as funções organizacionais, dentre elas as primárias, que são produção ou serviços e comercial ou marketing, e as complementares, materiais ou logística, financeira, recursos humanos e jurídico-legal. É bom lembrar que as funções organizacionais não são áreas, não são departamentos, tampouco diretorias de uma empresa. As funções empresariais ou organizacionais são macroatividades presentes em todas as organizações, independente do seu tamanho ou tipo de negócio. Você pode também acessar um outro vídeo que trata das funções públicas ou temáticas municipais e detalha essas funções organizacionais. Algumas características ou premissas fundamentais, inclusive internacionais, dos indicadores. Primeira característica ou premissa: os indicadores possuem um único conteúdo. Os indicadores, quando você formaliza-os, exigem mais de 2 palavras. Os indicadores não podem ser generalizados, são específicos. Os indicadores não podem ser abstratos, são específicos, reais. Quando você escreve os indicadores, não pode conter verbos,
para não se caracterizar uma ação ou processo. E os indicadores não são documentos, tampouco programas, arquivos ou correlatos. Quanto à relação dos indicadores com variáveis de um protocolo de pesquisa, tem outro vídeo que trata sobre essa questão. Então, detalhando um pouco mais a característica ou premissa dos indicadores. Cada indicador tem um único conteúdo. Significa dizer, então, que em cada momento o indicador tem um conteúdo expresso por meio de números, letras ou ambos. Por exemplo, o cliente só contém um único nome. O CPF só pode ter um único número. O preço de um produto só tem um único valor para cada produto. O desconto de um produto ou serviço só tem um valor ou um percentual. E a data da venda só pode ter um único dia. Então, conteúdo único para cada indicador. Outra característica, quando você escreve os indicadores, exige-se mais de 2 palavras para deixar claro a que se refere, do que se trata, de qual objeto, de qual produto ou negócio, a quem se destina. Por exemplo, valor do saldo. Saldo de quê? Data de algo. Data que se refere. Nome de quem? Veículo. Pode ser nome do veículo, tipo do veículo, cor do veículo. Por isso que exige-se, então, mais de 2 palavras. Um indicador não pode ser generalizado. Cada indicador é expresso no seu detalhe, é específico, exclusivo, determinado. O indicador não pode ser múltiplo, estendido, abrangente ou confuso. Alguns erros comuns podem ser citados. Endereço não é indicador, cadastro não é indicador, perfil, balanço, características não são indicadores. Cada uma dessas palavras possui muitas informações concentradas e diferentes indicadores. Um indicador não pode ser abstrato, de compreensão difícil, obscuro, vago, irreal ou imaginário. Ele deve ser real, palpável, exequível, verdadeiro, concreto. Algumas confusões comuns podem ser exemplificadas. Qualidade, virtude, espécie, frequência, belo, alto, grande, inferior. Cada uma dessas palavras possibilita múltiplas interpretações, diferentes confusões e, é claro, podem ter distintos indicadores. A outra característica é que um indicador não pode ser formalizado por meio de um verbo no seu início, principalmente no tempo infinitivo. Por exemplo, calcular, controlar, pagar, cobrar, vender. Da mesma forma é errado cálculo, controle, pagamento, cobrança. Essas palavras não são indicadores, mas podem ser decisões, ações ou processos. Outra característica é que um indicador não é um documento, tampouco um programa, um arquivo ou correlato. Tais palavras referem-se de onde os dados ou informações podem ser armazenados, ou seja, eles podem conter dados, informações ou indicadores. Por exemplo, extrato bancário não é um indicador. Livro, balanço contábil, laudo médico não são indicadores. Tampouco uma planilha, um software ou uma pasta, entre outros repositórios de dados, não são indicadores. Então, essas características ou premissas são relevantes quando da construção e da gestão dos indicadores. Uma forma muito prática de criar e posteriormente gerir os indicadores é elaborando modelo de informações e indicadores, que retrata como criar ou modelar os indicadores da organização ou indicadores pessoais, profissionais ou familiares. Então, divide-se a organização nas 6 funções organizacionais e para cada uma das 6 funções organizacionais, divide-se em módulos ou subsistemas, como nesse exemplo, a função organizacional financeira pode conter os módulos de contas a pagar, contas a receber, bancos, etc. No comercial pode ter vendas, clientes, etc. Em materiais pode ter fornecedores, compras, estoque, etc. Em produção pode ter planejamento e controle de produção, engenharia da qualidade. Em recursos humanos pode ter recrutamento e seleção, folha de pagamento, etc. E em jurídico legal pode-se então ter contabilidade, impostos, etc. Assista um vídeo específico sobre funções organizacionais.
Uma outra coisa importante é que a ciência da administração, usando um modelo convencional, estrutura uma empresa em alta administração composto por presidente, diretores, acionistas, etc. Corpo gestor, com gerente, subgerente, mestre, contramestre, supervisores e coordenadores. E corpo técnico, com engenheiros, assistentes, auxiliares, assim por diante. Há uma relação direta entre os indicadores e os níveis hierárquicos, mas também pode-se ter um dinamismo entre esses níveis hierárquicos e respectivos indicadores. Por exemplo, os indicadores ou informações operacionais mais destinadas ao corpo técnico teriam então indicadores ou informações detalhadas, analíticas, ou seja, no singular. Já o corpo gestor poderia ter informações ou indicadores gerenciais ou táticos. Esses indicadores ou informações então seriam agrupados com totais, sintéticos, percentuais, acumuladores e plurais. E as informações estratégicas ou indicadores estratégicos são aqueles macro-relacionados com o meio ambiente interno ou externo, um indicador ou uma informação versus a outra. Ou seja, a alta administração poderia então utilizar-se de indicadores ou informações estratégicos. Por exemplo, aqui algumas informações ou indicadores no detalhe. Perceba que tem no singular nome do, tipo de, valor nominal de, valor do juro, data de vencimento, data de pagamento, nome do banco. São indicadores no detalhe. Aqui os indicadores são agrupados como, por exemplo, totais, percentuais, acumuladores, frequentemente no plural, valor total de algo, como valor total do movimento de títulos a pagar, valor total de juros, número de bancos, quantidade de títulos, número de inadimplentes. Então, um único conteúdo, mais um conteúdo agrupado. Já os indicadores ou informações estratégicos teria um indicador gerencial versus outro gerencial, ou um indicador gerencial versus outro operacional, ou ainda um indicador operacional versus outro indicador operacional. Como nesses exemplos aqui, percentual de contas a pagar versus o percentual de contas a receber, ou versus o fluxo de caixa, o valor da cobrança não registrada versus o valor da cobrança registrada, o valor total do contas a receber de uma empresa versus o valor total do contas a receber de um concorrente. Então, o número de clientes da organização versus o número de clientes do concorrente, o número de clientes total versus o número de consumidores, o número de clientes total versus o número de clientes inadimplentes. Então, uma informação ou um indicador relacionando um com o outro. Essencialmente, eles são oriundos dos indicadores operacionais e gerenciais. Aqui dá para ter uma visão geral de um modelo de informações ou indicadores do módulo de contas a receber da função organizacional financeira. Observe de baixo para cima, indicadores no individual, no singular, no meio, indicadores no plural, acumulados, e depois os indicadores macro-relacionados. Aqui, um exemplo de serviços acadêmicos. Indicadores operacionais, nome do, série do, sexo do, data de. Nos gerenciais, quantidade total, quantidade de. E nos estratégicos, um versus o outro. E aqui uma visão ou um exemplo de modelo de informações ou indicadores da produção ou serviços, especificamente do módulo de projetos da organização. Então, de baixo para cima, data de início, data de término, tipo de projeto, entre parênteses, projeto A, projeto B, projeto C, projeto Y, nome da cidade do cliente do projeto, nome do projeto. E aí, então, todos eles, observe, no singular. Depois, os indicadores agrupados, quantidade de projetos elaborados, valor total do projeto, número de dias trabalhados. Então, número de dias, conteúdo único, mais totalizado. Agora, a data do dia é no operacional. Então, os indicadores estratégicos, um versus o outro. Informações ou indicadores, entre aspas, inteligentes, que têm uma relação direta com inteligência organizacional, que você pode ver em outro vídeo. Informações ou indicadores podem ser os chamados triviais e os não triviais. Esses não triviais, que são, entre aspas, os inteligentes, expressados em indicadores ou informações personalizadas, e também indicadores ou informações oportunas.
vai além dos indicadores operacionais, gerenciais e estratégicos que nós vimos agora há pouco. O indicador personalizado é peculiar, específico, direcionado, retrata o diferencial de negócios ou de uma atividade pública, destaca-se esses indicadores, as inteligências quanto frente aos concorrentes. São soluções de problemas, propiciam soluções de problemas. Retratam esses indicadores, possibilitam esses indicadores, então, que as organizações sejam diferentes, inteligentes. Por exemplo, nome da cor preferida de um cliente, nome da marca de um produto predileto de um consumidor, peso de um hóspede de hotel, percebe que é bem personalizado, é bem específico, nome de uma doença peculiar de um paciente, data escolhida especificamente para a visita de um vendedor, nome do banco eleito para pagar algo, nome de um serviço público escolhido pelo cidadão. Então, te possibilitam alternativas de negócios, atividades específicas, inclusive com organizações de mesma atividade. Por exemplo, um hotel pode ter indicadores diferenciados do outro hotel com relação ao seu concorrente. Então, o indicador personalizado é também chamado de indicador inteligente. Outro indicador inteligente é o indicador oportuno, que como conceito é aquele indicador de qualidade inquestionável, porém antecipado, para que possa a empresa ou as pessoas tomarem frente nas decisões. É também um diferencial de negócios ou de uma atividade pública. Propicia soluções de problemas organizacionais ou pessoais e tem um foco na inteligência organizacional. Por exemplo, quantidade de matéria-prima faltante no dia seguinte para que você tome uma decisão hoje. Número de unidades habitacionais disponíveis no hotel na semana seguinte. Unidades habitacionais seriam quartos ou apartamentos. Valor do saldo negativo bancário amanhã. Diante dos dados de entrada e saída de dinheiro, tomaríamos uma decisão hoje. Número de peças produzidas na próxima hora, de acordo com o equipamento específico, com dados específicos de hoje, para que você tome uma decisão oportuna. Data do feriado do mês vindouro. Esses indicadores, então, são chamados de indicadores ou informações inteligentes. Não são triviais. Uma forma moderna de expressar, criar e gerir e também descrever indicadores são por meio dos sistemas de informação ou então por meio dos sistemas de indicadores. Na década de 60, fortemente em 80, se criou um modelo convencional de sistemas de informação. Se nós olharmos de baixo para cima, existia uma base de dados das funções organizacionais e essa base de dados, por meio de seus dados, então, gerariam os indicadores ou informações no detalhe para o corpo técnico, informações agrupadas ou informações em grupos para o corpo gestor, informações estratégicas, aquelas relacionadas com o meio ambiente interno ou externo, para a alta administração, de uma forma convencional. Já na década de 80 se começou a ideia de base de dados única, ou seja, sem redundância de dados e sem redundância de indicadores, gerando então aquelas informações oportunas. Esse modelo então elimina os níveis hierárquicos no sentido convencional e há um dinamismo do uso das informações por meio da base de dados únicas e de indicadores únicos dentro da organização. Fortemente na década de 90 surgiram-se então as informações executivas ou informações inteligentes, que além da base de dados única, começou a trabalhar com informações inteligentes. Aí sim, depois originou-se os chamados softwares BI, o que não implica em que BI, que é a abreviatura de Business Intelligence, que tenha inteligência propriamente dito nos indicadores. Depois, com uma forma criativa, eu venho trabalhando nas organizações com sistemas de conhecimento. Conhecimento como algo tácito que estão nas pessoas das organizações, inclusive as pessoas mais humildes, como por exemplo o supermercado caixa, numa indústria o sábio, o peão, num supermercado caixa, na indústria um peão, numa loja um atendente, uma senhora da limpeza numa organização, contém conhecimentos além de todas as outras pessoas nas organizações. Então nós teríamos também, além da base única das funções organizacionais que geram indicadores únicos, uma base de conhecimento humano, gerando então indicadores específicos, humanos, focados no negócio, nos produtos, nos serviços e na inteligência das organizações. E então surgiram, na década de 90 em diante, uma série de tecnologias aplicadas, como Executive Information System, Enterprise Resource Planning, os sistemas ERPs, os sistemas de apoio à decisão,
os sistemas gerenciadores de banco de dados, data warehouse, inteligência artificial, sistemas especialistas, data mining, sistemas de telecomunicação, os recursos da internet, dentre outras inúmeras soluções, como automação de escritórios. Aí então surgiram essas tecnologias, mas com base em conceitos, com base em filosofia, como é o Customer Relationship Management, que é a geração, a relação e a gestão dos consumidores, que não é a mesma coisa que cliente, dentre outros como Supply Chain, Enterprise Core Competence, Business Process Management e o BI, The Business Intelligence. Especificamente sobre indicadores, nós podemos falar um pouco sobre o Balance Scorecard, ou BSC. Balance Scorecard, ou BSC, e indicadores para decisões. O Balance Scorecard pode ser entendido como uma filosofia, uma técnica para, entre aspas, controlar uma organização. Foi criado então por Kaplan e Norton, lá nos anos de 90, e que criaram então uma forma de controlar as organizações por meio de um sistema de gestão. Mas claro, o BSC também permite elaborar, divulgar e gerir as estratégias e os objetivos da organização por meio dos seus indicadores. Porém, o BSC originalmente teria 4 abordagens: financeira, clientes, processos internos, aprendizado e inovação, ou também chamado de recursos humanos. As organizações públicas e outras organizações já complementaram outros indicadores, como orçamento, sustentabilidade, e adaptaram isso para a sua realidade. Os próprios autores Kaplan e Norton já disseram que pode-se ampliar o número de perspectivas e abordagens. Aqui eu apresento alguns exemplos de indicadores separadamente pelas 4 abordagens do BSC. Na financeira, valor da receita operacional, valor do retorno sobre o capital investido, percentual econômico agregado, percentual disso, percentual daquilo. Já em clientes, percentual de satisfação, quantidade de retenção de clientes, quantidade de aquisições, percentual disso, percentual daquilo, quantidade disso. Já nos processos internos, o percentual da qualidade de processos, a quantidade de produto, né? O número do tempo de resposta e assim por diante. E por último, o aprendizado e crescimento ou recursos humanos, a quantidade de retenção de pessoas, o percentual de satisfação de funcionários, o percentual de disponibilidade de sistemas de informação, o número de processos, dentre outros indicadores meramente separados pelas 4 abordagens do BSC, que, repito, não são suficientes para a organização como um todo. Quanto à gestão dos indicadores, após a criação dos indicadores, que é uma atividade bastante complexa e que requer essencialmente o domínio do tema em questão, principalmente nas organizações privadas, eu me refiro a conhecimento efetivo dos produtos e dos serviços, conhecimento efetivo das 6 funções organizacionais para poder criar e depois gerir indicadores. Sem o domínio do negócio, dos produtos ou serviços ou projetos da organização e sem o domínio das 6 funções organizacionais, é muito difícil elaborar e depois gerir os indicadores. Portanto, é necessário esse domínio, esse conhecimento. Gosto sempre de lembrar que gestão é a aplicação da ciência da administração e o gestor é uma função. Para que possa, então, fazer a gestão da organização, é preciso fazer projetos, planejamentos, ter pessoas e tecnologias e outros instrumentos. Gestão é o vídeo à parte, é um outro tema à parte que eu sugiro leitura e conhecimento. No tocante à gestão estratégica, é um processo sistemático, planejado, gerido, executado e acompanhado pela alta administração da empresa, envolvendo e comprometendo todas as pessoas em diferentes níveis hierárquicos. Se a alta administração da empresa não estiver envolvida nesse projeto, é um tanto quanto difícil fazer a gestão adequada da organização e dos seus indicadores. A gestão estratégica, essencialmente, ela vem depois da elaboração de um projeto. Lembra, projeto tem início, meio e fim, ou para quem estudar aí o PMI, tem 5 fases. Inclusive, eu faço uma sugestão para que você assista ao vídeo sobre fase 0 de projetos. E a partir então dessa fase 0, executa-se o projeto e depois de elaborado o projeto, vamos então fazer a implantação e a execução. Para implantar, sugere-se então que tenha um documento final, que seja divulgado, que seja formalizado um comitê gestor
que estejam integrados os projetos. Então, o projeto de indicador tem que estar integrado com os outros projetos da organização. E toda vez que nós implantamos um projeto, iniciamos uma segunda versão desse projeto, no nosso caso aqui, indicadores. Já a execução, é preciso que esses projetos, que esses indicadores se tornem um processo, redundantemente falando, um processo contínuo. Também sugiro uma agenda formal de um comitê gestor de indicadores, a capacitação constante de todos na organização, nesse caso de indicadores, a revisão dos indicadores a cada versão de um projeto, né? Por exemplo, a cada 3, 4 meses a revisão desses indicadores, que gerariam uma versão 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, e é claro, quando há um fato que necessite uma nova versão dos indicadores, como por exemplo, ganhamos um cliente, perdemos um cliente e assim por diante. E é claro que se for possível um escritório de projetos, um escritório de processos, ou pelo menos uma sala de reuniões inteligentes, seria interessante, porque daí sim haveriam contribuições desses indicadores para a inteligência da organização. Quanto à inteligência organizacional e os indicadores para a gestão. A inteligência organizacional, ela é provocativa, é um modelo de gestão diferenciado, mas se os indicadores criados e geridos não contribuírem para a inteligência da organização, parece que esses indicadores são então um tanto quanto inadequados. Esse é o conceito de inteligência organizacional. Uma organização inteligente é aquela que junta, soma, adequa, contempla inovação, criatividade, qualidade, produtividade, efetividade, perenidade ou sustentabilidade, no que tange a rentabilidade, modernidade, vai além da inteligência competitiva e inclui a gestão do conhecimento. Quanto à inteligência organizacional, eu sugiro que você assista a outros vídeos que estão disponíveis. Concluindo então, ora, o desafio realmente é criar e gerir indicadores, sejam indicadores pessoais, profissionais, familiares e também das organizações privadas ou públicas. Mas se não tivermos domínio do negócio, dos produtos, dos processos, dos projetos, dos serviços da organização e essencialmente das 6 funções organizacionais e seus módulos, ficará muito difícil elaborar, criar e gerir indicadores. Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo. E por favor, não esqueça de inscrever-se no canal, dar um like no vídeo e ativar o sininho para você receber informações sobre novos vídeos.